Graça e paz. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre derrubando as muralhas. E vamos pegar um texto que está aqui em Josué 6, que fala sobre as muralhas de Jericó. E eu creio, que Deus ele tem algo para falar comigo, com você, com cada um de vocês que vão estar vendo esse vídeo, porque eu sei que em tudo Deus tem propósito. Nada é por acaso. Não é por acaso que você está assistindo esse vídeo, porque Deus, ele sempre está trabalhando em nós, para também trabalhar através de nós. E eu acho muito interessante essa passagem, porque foi uma atitude de obediência e de fé que fez com que essas muralhas caíssem. Mas eu quero falar com você de uma forma diferente hoje. Me chamou a atenção algo diferente aqui nesse texto, que talvez você nunca tenha prestado atenção. Eu quero ler primeiro aqui o versículo, capítulo 6 de Josué, o verso 14 e o 15. Vou ler só os dois, porque essa história é muito conhecida. E se você, porventura, não conhece, é só você ler o capítulo 6 de Josué. Fala assim, o 14 e o 15. Assim rodearam outra vez a cidade no segundo dia, e voltaram para o arraial, e assim fizeram 6 dias. E sucedeu que ao 7º dia madrugaram ao subir da alva. E da mesma maneira rodearam a cidade 7 vezes naquele dia. Somente rodearam a cidade 7 vezes. E sucedeu que, tocando o sacerdote pela 7ª vez as buzinas, disse Josué ao povo: gritai, porque o Senhor vos tem dado a cidade. Porém a cidade será anátema, ou seja, maldita, ao Senhor, ela e tudo quanto houver nela. Somente a prostituta Raabe viverá, ela e todos os que com ela estiverem em casa, porquanto escondeu os mensageiros que enviamos. Aqui, o povo, eles estavam saindo, do deserto. Eles tinham acabado de atravessar o Jordão. E atravessando o Jordão, eles estavam entrando agora em Canaã, a terra que Deus havia prometido, desde Abraão. Desde Abraão. Deus fala para Abraão, Abraão morou naquela terra, mas ele morou como um peregrino, como estrangeiro. Ele passou por aquela cidade, ele até adquiriu algum terreno naquela cidade, algumas terras naquela cidade. Porém, Abraão era apenas uma família. Então, Abraão morou em Canaã, da mesma forma Isaac e depois Jacó. Mas só que houve um momento em que eles tiveram que ir para o Egito por causa da fome. E também houve um propósito de Deus para eles irem para o Egito. E aí, ali eles habitaram no Egito 430 anos. E agora Deus levanta um libertador, por quê? Porque houve uma escravidão no Egito. Depois que eles se multiplicam, que eles se tornam uma grande nação, grande nação não, um povo numeroso, porque ainda não era nação, era um amontoado de gente. E aí, eles só vão se tornando uma nação no deserto, quando Deus começa a dar ali a lei no Monte Sinai. Porque para ser uma nação tem que haver leis, tem que haver uma constituição, regras, tem que haver ali. Então Deus dá leis, Deus organiza eles como uma nação. Então havia leis, havia organização, havia pessoas, líderes, juízes. Então agora eles estavam organizados como uma nação e prontos, para entrar na terra prometida. E eles já tinham passado pelo primeiro obstáculo, que era atravessar o Jordão. Porque eles não tinham barcos para atravessar, eles não tinham meios para atravessar. Mas Deus operou um milagre, como ele operou quando o povo sai do Egito, de abrir o Mar Vermelho. Ele faz a mesma coisa, ele abre o Jordão para o povo passar em seco. E aí o povo passa. E quando o povo, aqueles 40 anos que o povo ficou no deserto, e todos os cananeus, todo o povo ao redor ouviu falar dos grandes milagres que Deus tinha operado, que Deus tinha aberto o Mar Vermelho, que Deus tinha enviado praga no Egito, que Deus enviava maná do céu para o povo, que Deus sustentava o povo ali no deserto de uma forma sobrenatural. Então os cananeus, eles já estavam temendo. E quando a nação de Israel, ela tinha agora um grande obstáculo pela frente, que era destruir, Jericó. Era destruir aquela cidade. E Deus havia dado uma ordem para o povo, lá em Êxodo 23,
versículo 24, ele falou que era para ele destruir totalmente os cananeus. Que não era para adorar os deuses dele, que não era para se aliançar com o povo, não era para dar suas filhas em casamento para eles, não era para ter nenhum tipo de contato com aquele povo. E aí, Deus fala com eles, ó, tudo que tiver lá é anátema, ou tudo que tiver lá é maldito. Então vocês vão entrar e dar uma estratégia para Josué. E é uma estratégia muito louca, né? Se nós pensarmos assim, que estratégia doida é essa? Ele fala para Josué assim que eles iam rodear a cidade por 7 dias. No sétimo dia eles teriam que rodear a cidade 7 vezes. E quando eles terminassem de rodear a cidade 7 vezes, ia se tocar a buzina de chifre de carneiro. E aí o povo ia gritar e as muralhas iam cair. Olha que estratégia doida. E sabe as muralhas lá? Segundo a história, a muralha tinha cerca de mais ou menos 10 metros de altura. E sabe quantos metros de largura? 4 metros de largura. Tinha casas em cima das muralhas. A Raabe mesmo, né? A prostituta que escondeu os espias e depois ela é salva. Ela morava em cima de uma muralha. Havia ali, então, essas muralhas eram de pedras. Você imagina? Uma muralha dessa altura e com essa largura, e não era uma muralha, era 2 muralhas. Era uma muralha externa, mais uma interna. Então Jericó, certamente eles viram aquele povo rodeando a cidade e falaram, que povo doido. Alguns deviam ter rido, outros deviam ter ficado confundidos, né? O que esse povo quer? Que história, que negócio é esse povo rodeando a cidade? E às vezes Deus ele nos dá estratégia tão doida, né? E a gente fica assim... Às vezes Deus fala com você, olha, leva o currículo ali naquela firma. Aí você fala assim, mas aquela firma não está admitindo, ela está demitindo. Mas Deus está dizendo para você ir lá. Mas aí você não tem a fé e a ousadia, a coragem de ir lá levar seu currículo. Por quê? Porque às vezes está demitindo, mas existe vai contratar e você se encaixa dentro daquele perfil que a empresa precisa. Ou, se não tiver, Deus vai abrir uma porta para você lá. Se Ele estiver mandando, vai. Olha, eu não estou entendendo nada. Mas Deus ele não conta tudo para nós, não. Deus ele vai trabalhando em processo. Né? Ele vai dando processos. Vocês vão fazer assim. Então faça o que Deus está te enviando. Porque se nós olharmos essa estratégia aqui, nós vamos dizer, é loucura. Mas o evangelho é loucura para o mundo. Mas é o poder de Deus para nós. É o poder de Deus na nossa vida. E aí, quando isso acontece, aquelas muralhas, elas caem por terra. Mas o que me chamou a atenção aqui, né? Eu vou entrar agora no que me chamou a atenção, que eu falei para vocês, é o número 7. Porque Deus, olha, só nesse texto que eu li para vocês, nós falamos assim, no verso 14, fala no 15. E sucedeu que no 7º dia madrugaram subir da alva da maneira que rodearam a cidade 7 vezes. Só nesse versículo tem 2:7. E sucedeu que tocando o sacerdote pela 7ª vez as buzinas, Josué disse que era para o povo gritar. Então assim, nós vamos ver o número 7 muitas vezes. Deus manda rodear por 7 dias uma vez, e depois no 7º dia 7 vezes. E então tudo falando de 7. O que significa o número 7 na Bíblia? O 7, ele significa algo acabado, ele significa completo. Quando Deus ele está criando o mundo, ele vai criando todas as coisas, fala que no 6º dia ele terminou, no 7º ele descansou. Então o 7º significa a totalidade, o tudo acabado, significa a plenitude, né, de tudo. E olhando dentro da Bíblia, nós vemos tantas vezes o 7, né? Deus mandou Naamã mergulhar 7 vezes no Rio Jordão, para ter uma purificação completa da sua lepra. Ele também manda Noé colocar 7 pares de animais limpos dentro da arca. 7 hastes havia no candelabro, ou menorá. 7 qualidades são do Messias, lá em Isaías 11:2, que é a plenitude do Espírito. Aí vai falar que lá que ele tinha o Espírito do conhecimento, da sabedoria, do entendimento. Aí você vai entendendo, 7, plenitude do Espírito. 7 coisas que o Senhor odeia, está lá em Provérbios 6:16. 7 parábolas o Senhor conta em Mateus 13. 7 ais, né, em Mateus 23, quando ele está falando dos fariseus.
Então, e fora nós falarmos os múltiplos de 7. Nós vamos ver que são 70 semanas de Daniel. São 70 anos de cativeiro. Quando Pedro pergunta para Jesus, quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? O Senhor diz, ele pergunta se era 7, porque ele entendia que o 7 estava completo. Então, se eu perdoei 7 vezes, acabou. Completou o número de vezes que eu tenho que perdoar. Aí o Senhor fala, não 7, mas 70 vezes 7. Olha o 7 de novo. E aí, quando nós chegamos no Apocalipse, são 7 taças da ira de Deus. São 7 cartas às 7 igrejas da Ásia. São 7 estrelas na mão direita de Cristo. São 7 selos do julgamento de Deus. São 7 taças da ira. São 7 trombetas. Então, tudo falando de 7. Só em Apocalipse fala 50 vezes o número 7. E na Bíblia é mais ou menos 700 vezes na Bíblia se fala de 7. Ou seja, o 7 representa completude ou totalidade. E o que acontece com esse povo cananeu? Que Deus fala 7, 7, 7. Esse povo cananeu agora chegou, completou. Para Deus completou a maldade, a ira deles. O pecado deles, desculpa. Chegou, completou o número do pecado que Deus tolerou daquela nação. E Deus estava dizendo assim, agora chega. Agora completou. Agora encheu a taça. Encheu a taça da ira de Deus encheu. E agora vem sobre essa igreja, sobre essa cidade de Jericó agora, a ira de Deus. E Deus manda Josué falar, e usa quem? Usa Josué. E fala com Josué assim, ó, você não vai deixar nada vivo, nem criança, nem animal, nem ninguém. E vocês não vão pegar nada, tudo é anátema. Olha, anátema é maldito. Olha para você ver a situação que estava essa nação. Por qual era o costume daquele povo? Aqui em Levítico, eu quero ler para você aqui em Levítico 18, ler alguma coisa da prática desse povo. Vou ler do 21 ao 25, fala assim: e da tua descendência não dará nenhum para fazer passar pelo fogo perante Moloque, e não profanarás o nome do teu Deus, eu sou o Senhor. Ou seja, eles sacrificavam crianças a Moloque. Eles faziam sacrifícios humanos aos seus deuses. Outra coisa, olha, com homem não te deitarás, como se fosse mulher, abominável é. Nem te deitará com um animal para te contaminar com ele, nem a mulher se porá perante o animal para juntar-se com ele, confusão é. Com nenhuma dessas coisas vos contamineis, porque com todas essas coisas se contaminaram as nações que eu expulso de diante de vós. Por isso a terra está contaminada, e eu visito a sua iniquidade, e a terra vomita os seus moradores. Se nós olharmos, tudo isso não é nenhuma novidade para nós nos nossos dias. Hoje nós sabemos, né, que há rituais satânicos aí, que além de animais, né, há sacrifícios também humanos. Outro dia mesmo eu estava vendo uma reportagem que encontraram o corpo de 2 crianças e tudo indicava que essas crianças foram mortas em rituais satânicos. Não é nenhuma novidade esse tipo de orgias sexuais nos nossos dias. Nos nossos dias já passou. Os nossos dias eu acho que nós já superamos Sodoma e Gomorra. E olha que Sodoma e Gomorra não ouviu a palavra de Deus. Ninguém pregou para Sodoma e Gomorra. E Deus destruiu totalmente aquelas cidades. E aí, o que aconteceu com a nação, com o povo de Jericó? Eles estavam confiados em quê? Eles estavam confiados nas suas alianças políticas. Eles estavam confiados nas suas muralhas. Não, nós somos uma nação indestrutível. Quem pode destruir Canaã? Quem pode? Ninguém pode. Quantas pessoas hoje, né, estão confiadas na sua conta bancária? Estão confiadas na sua fama? Estão confiadas, né, naquilo, no ter. E aí, estão confiadas no seu diploma?
estão confiadas nos seus doutorados, estão confiadas em tantas coisas. É como Canaã, estava ali confiada. Só que o dia do juízo chegou. E eu quero te dizer que o dia do juízo do Senhor também está chegando para essa geração. O dia do juízo também está chegando para nós. Né? As pessoas, elas viram as costas para Deus, como o povo de Canaã adorava outros deuses. E aí o que acontece? E muitas pessoas, né, elas estão dentro das igrejas, mas elas estão longe de Deus pelas suas práticas. São práticas totalmente mundanas. São práticas que, além de, às vezes ele está dentro da igreja, ele está escandalizando quem está fora. Está igual o fariseu, ele não entra e ainda impede os outros de entrar. Tem pessoas que estão assim, que é uma vergonha para o evangelho, é uma vergonha para o evangelho, por causa das suas práticas. São práticas que servem de escândalo para outros. E aí, a gente pensa assim, né? E aí? Não vai acontecer nada. A cidade de Jericó, eles também pensaram, quando eles viram o povo rodeando lá, eles riram. Falaram, quem que vai destruir as nossas muralhas? E Jericó era a principal cidade de Canaã, né? Com sua estrutura e pensando tudo isso. E Israel conquistou aquela terra, conquistou aquela cidade. E quando a cidade fica só os monturos lá, Josué, ele amaldiçoa ainda aquela cidade, dizendo, né, lá em Josué 6:26, que aquele que reedificasse aquela cidade em seu filho mais novo, em seu filho mais velho, ele fundaria a cidade, e no seu filho mais novo, ele colocaria as portas. Josué 6:26. Só que 500 anos, mais ou menos 500 anos depois da destruição de Jericó, houve um homem chamado Iel, um beletista, nos dias de Acabe. O que nós sabemos? Os dias de Acabe eram os dias que o povo também estava longe do Senhor, adorando Baal, oferecendo sacrifícios de crianças, aquilo que Deus havia dito que não era para fazer. E esse homem vai lá e reedifica Jericó. E quando ele reedifica Jericó, está lá em 1 Reis 6:34. Quando ele começa a fundar os fundamentos da cidade, o seu filho primogênito morre. E quando ele coloca as portas, o seu filho mais novo morre. E quando nós chegamos lá em 1 Reis 2, o que acontece? Desculpa, não é 1 Reis não, é 2 Reis 2. O povo de Jericó vira para Eliseu e diz assim, olha, essa cidade é bem situada, porém as águas são más e a terra é estéril. Por quê? Porque aquela cidade, ela foi construída sobre bases malditas. Sobre bases malditas. Está no 2 Reis 2, versículo 18. Fala assim, e os homens da cidade disseram a Eliseu, eis que boa é a localização dessa cidade, como o Senhor vê. Porém as águas são más e a terra é estéril. Ela era bem situada. Ela estava, né, na planície do Jordão. Essa cidade hoje, né, hoje seria ali a Cisjordânia, onde é a Cisjordânia hoje, mais ou menos 25 quilômetros de Jerusalém. Era muito bem situada. Destruindo essa cidade, eles conseguiam entrar nas estradas principais de Canaã. Essa cidade era o primeiro obstáculo e a partir daí era só vitória. Mas o que aconteceu? Assim como esse homem desobedeceu e construiu ali. Mas por que Josué amaldiçoou quem reconstruísse a cidade? Por quê? Porque aqueles montes de pedra, aquele monturo ali, colocado ali, era um memorial do poder de Deus. As pessoas passavam e elas diziam, como é poderoso o Deus de Israel. Nossa, ele destruiu essa cidade era fortíssima, cidade fortificada, 2 muralhas de pedra, de 10 metros de altura, de 4 metros de largura, como essa cidade foi destruída. E ali era um memorial do poder de Deus, do poder do Deus de Israel. Aí a pessoa que vai lá e reconstrói, perde os seus 2 filhos,
porque certamente não acreditou na palavra. Naquela época o povo, na época de Acabe, o povo já tinha virado as costas para Deus. Já via, né? Já não estava acreditando mais na palavra. E quantas pessoas hoje não estão acreditando na palavra? Estão pagando para ver. Esse homem pagou para ver. Mesmo o filho primogênito dele morrendo, quando ele funda a cidade, ele pensou assim: ah, isso é porque ele tinha que morrer mesmo? Foi por acaso? Aí quando o seu filho mais novo morre, quando ele põe as portas, aí ele deve ter percebido que era o cumprimento da palavra. E quantas pessoas hoje pensam assim: ah, que nada, a palavra não vai se cumprir nada. Que isso? Não vai, nada disso vai acontecer. Anticristo? Volta de Cristo? Que isso é ilusão do povo, isso é delírio. Tudo que está aqui se cumpriu. Tudo que está aqui na palavra se cumpriu. Tudo que tinha que se cumprir, até os dias de hoje, se cumpriram. Fielmente. Do jeito que os profetas profetizaram, que o nascimento, o ministério e a morte de Jesus e ressurreição aconteceu. Exatamente do jeito que os profetas profetizaram. E quantas vezes Jesus diz: está escrito. Para lembrar o povo que o que estava acontecendo naquele momento era o cumprimento daquilo que estava escrito. E está escrito que Jesus está voltando. Está escrito que ele vem buscar uma noiva imaculada, santa, irrepreensível, inculpável. Está escrito. Sabe o que mais está escrito? Que uma grande multidão vai ficar para a grande tribulação. Porque quando João vê uma grande multidão vindo de toda tribo, língua, nação, ele pergunta: de onde que vem esse povo? O anjo respondeu para ele: é da grande tribulação. Venceram pelo poder da palavra e do seu testemunho, mas já não foram mais porque aceitaram Jesus Cristo como Salvador, não. Claro que aceitaram Jesus como Salvador, mas não existiu aquele negócio mais, não existiu mais a graça. Agora é pela dor. Foram martirizados. Porque o tempo da graça, a porta da graça, ela está quase se fechando. Jesus Cristo, sabe, hoje ele já está na maçaneta da porta. Antes a gente podia dizer assim: olha, Jesus está na rua, está na sua rua. Agora vão dizer: ele está tocando, já está pegando a maçaneta da porta, ou ele já está voltando. E o tempo de conserto é hoje. Porque nós vimos aqui que tinha tanto 7, né, para Jericó, tanto 7. E tem tanto 7 no Apocalipse para nós, para quem ficar aí. Para nós não, né, que eu creio que nós vamos subir. Mas quem ficar, tem tanto 7. E o 7 significa que completou o pecado. A iniquidade do povo completou. Chegou ao nível total em que Deus não vai tolerar mais. E aí, eu acho tão interessante que antes de Deus destruir, né, Canaã, os cananeus, ele fala com Abraão, aí o primeiro patriarca. Ele fala com Abraão assim: olha, deixa eu ver se eu acho aqui o versículo que ele fala. Mas ele fala que eles ficariam, né, no Egito, que eles viveriam no Egito por 430 anos, até completar a iniquidade do povo de Canaã. Deixa eu ver se eu acho esse texto. Mas Deus falou com Abraão. Eu não encontrei aqui agora, mas está em Gênesis. Só você ler a parte que fala de Abraão. Eu vou colocar na descrição do vídeo esse versículo. Ok? Então é isso que eu tenho para dizer para você. Que hoje nós temos uma grande muralha. E nós precisamos enxergar qual que é a muralha que me impede de entrar na terra prometida. As muralhas que impediu o povo eram as muralhas de Jericó. Qual que é a muralha? Deus jogou elas por terra para destruir aquele povo que não queria nada com Deus. Existe alguma muralha que te impede de entrar na Canaã celestial? Que essa muralha ela possa cair por terra e que você possa
que nós possamos nos consertar hoje, porque tudo que nós temos é o hoje. Nós não temos daqui a 1 hora, nem daqui a 1 minuto nós não temos. Nós só temos esse momento agora. Então que seja um momento de conserto agora, que seja um momento de conserto hoje, para que o Senhor possa trabalhar nas nossas vidas e através da nossa vida, em nome de Jesus. Que o Senhor continue te abençoando de maneira sobrenatural, em nome de Jesus. Compartilhe esse vídeo e, se possível, deixe o seu like para abençoar o canal, para que essa mensagem ela possa chegar a mais pessoas. Que Deus te abençoe.